no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, leremos versículos de 1 a 7. Atos, capítulo 6, versículos de 1 a 7. A palavra de Deus diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, meus irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração, ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicavam os números dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Nós temos estudado o livro dos Atos, meus irmãos, e temos visto o que aconteceu no início da igreja primitiva. Que a igreja não é perfeita, que a igreja já sofreu aqui alguns abalos. E nesse ponto que nós chegamos, o que estava acontecendo? Estava tendo uma discussãozinha lá. Os helenistas estavam reclamando que as suas viúvas não estavam sendo contadas na distribuição diária. São poucos de nós que escaparam de uma experiência de um tipo de conflito dentro da igreja. Alguns sentiram que tiveram que deixar a igreja por causa de uma controvérsia. Outros são relutantes em servir, por quê? Por causa de experiências ruins que tiveram no passado. Outros ainda têm cicatrizes de entraves que tiveram ao longo da vida na igreja. No início, então, de Atos 6, nós temos uma controvérsia. A igreja quase se dividindo. Não é algo novo. Já tiveram um abalo lá com Ananias e Safira. O conflito ameaçava quebrar uma jovem igreja que mal começava a andar. E o texto nos diz assim: à medida que o número dos discípulos cresciam, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária do alimento. Essa é uma outra versão para que a gente compreenda de uma melhor maneira esse texto. Então, o que é? O que estava acontecendo? Os judeus hebraicos eram aqueles que viviam em Jerusalém e ao redor de Jerusalém. Eles falavam hebraico, aramaico e possivelmente grego. E eles se consideravam que os judeus verdadeiros, judeus puros. Os helenistas eram judeus também, só que eram judeus que foram viver fora das regiões ali próximas de Jerusalém e adotaram hábitos, metodologias gregas, ideias gregas. Provavelmente essas pessoas também tinham o grego como a sua primeira língua. E o que aconteceu? Provavelmente eles tinham, essas pessoas, conforme foi ficando mais velhas, elas foram retornando para Jerusalém. As viúvas, por quê? Porque era costume, quando morresse, enterrar na Terra Santa, na cidade dos seus pais. E eles foram chegando, conforme foi envelhecendo, foi voltando para casa. Voltando para casa para que fossem enterradas, quando morressem. E aí as senhoras mais velhas, as viúvas, foram retornando. E algumas dessas estavam voltando e passaram a confiar também em Jesus Cristo como seu Salvador. Entenda o seguinte, William Barclay, ele descreve como era, como os órfãos e as viúvas eram tratadas na cultura judaica. Na sinagoga havia o quê? O costume de 2 coletores, todas as sextas-feiras, passarem no mercado, nas casas, fazendo coletas. Eles faziam essa coleta
em dinheiro e em produtos para ajudarem os necessitados. Tá? Era uma tradição. E depois eles distribuíam entre eles os que precisavam. Alguns recebiam o quê? Uma porção menor porque tinham condições de trabalhar e conquistar o seu próprio mantimento. Outros recebiam o suficiente para 14 refeições. Isso é, uma refeição pela manhã, uma refeição pela tarde. Durante uma semana eles estavam supridos até a próxima sexta-feira. E porque essas pessoas eram incapazes e elas não tinham condições de trabalhar, então elas recebiam essa ajuda diária. E o que aconteceu com essas pessoas? À medida que se tornaram crentes, essas viúvas, esse povo foi se convertendo ao cristianismo, eles passaram a ser o quê? Excluídos das ofertas de apoio. Eles eram esquecidos. Os judeus já não os apoiavam mais. E então a igreja assumiu esta missão, esse ministério de apoiar os crentes, os convertidos ao cristianismo. Aparentemente as viúvas, elas não estavam gostando, estavam sendo tratadas tão bem quanto as viúvas hebraicas. É isso que o texto está nos indicando aqui. Não sabemos o porquê. Tá? É possível que os líderes estavam sendo acusados de negligência, de discriminar as viúvas helenistas e as viúvas hebreias. Tá? É possível que esteja isso. Tiago escreveu assim na sua carta: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O cuidado para com viúvas e com os órfãos. Quando morre o marido de uma mulher, todos eles choram com elas, todos eles sentem, né? E a consolam, têm uma compaixão momentânea, logo que ela perde seu marido. Mas logo após, passado um tempo, começa a sua viuvez. E a sua viuvez muda completamente a sua vida. Por quê? Porque ela se vê excluída das atividades que ela fazia juntamente com seu marido, que eles costumavam participar. Uma viúva vai participar do encontro de casal por quê? Ela é viúva, não é? Elas começam a ser o quê? Excluídas, vão sendo deixadas à margem da sociedade, à margem da própria igreja, podemos dizer assim. Tá? E elas experimentam uma solidão que ninguém, não sendo viúva, pode dizer. Toda a igreja tem o seu número daqueles que perderam seus companheiros, sejam homens, sejam mulheres. Todas as igrejas têm viúvos e viúvas. E merece o quê? A nossa atenção, o nosso cuidado. Essas pessoas precisam do nosso cuidado, da nossa atenção. Os discípulos entenderam que era um problema sério que estava acontecendo. Isso era um problema muito sério. E com grande sabedoria, o que eles fizeram? Vamos estabelecer um comitê aqui para encontrar 7 homens qualificados para lidar com essa situação. O comitê de viúvas e órfãos. Quando esses 7 foram selecionados, eles foram comissionados com autoridade, receberam a autoridade dos apóstolos, através da imposição de mãos, para realizar esse trabalho. E é interessante que todos os homens tinham nomes gregos. Tá? Isso para evitar o quê? Qualquer indício de maldade, eles colocaram judeus gregos no comando desse ministério, dessa instituição. Tá? E vamos refletir 4 princípios básicos e simples que nós precisamos lembrar, meus irmãos, enquanto nós seguimos a Cristo. Tá? O primeiro deles é que não existe uma igreja perfeita. Tá? Já aconteceu de igreja se dividir, né, em 2 e precisarem ir à justiça comum para decidir de quem seria, com quem ficaria o prédio que eles utilizavam. Né? E a igreja, tudo começou, né, quando rastrearam o motivo da discussão, da briga, começou quando um dos anciãos da igreja, ele ficou indignado por, numa confraternização, receber um pedaço de carne menor do que um jovem que estava sentado ao seu lado. Motivo pequeno, mas suficiente para dividir uma igreja.
Enquanto houver pessoas na igreja, irmãos, haverá o potencial de conflito, o potencial de problema. Por quê? Porque somos pecadores ainda. Ainda nós cometemos erros. Tá? Nós pecamos. Há momentos que dizemos coisas que não deveríamos dizer. Há momentos em que tentamos ser melhor do que o outro. Há momentos que tentamos o quê? Estamos tão envolvidos na nossa agenda que nós esquecemos das outras pessoas. Tá? E isso vai talvez trazendo animosidades, tá? Ferindo sentimentos. E não é assim que nós queremos, mas é assim que as coisas são. A igreja, né, sentimentos podem ser feridos, necessidades negligenciadas. As pessoas vão discordar das decisões que nós tomamos. Nem todo mundo pensa igual. Tá? Sejamos honestos, esperamos mais dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. As expectativas são o que? Maiores, assim como a decepção. Por quê? Porque quando nós temos expectativas, nós somos frustrados, né? Quando elas não são atendidas. Quando nós criamos expectativas, a tendência é a frustração, porque à medida que não são respondidas, vem a frustração. A igreja é como uma família. Todos nós vivenciamos uma família, né? Não são perfeitas. A igreja também não é perfeita. Não existe família perfeita, não existe igreja perfeita. Todas as famílias têm pessoas difíceis de lidar. Toda família tem tempos difíceis de enfrentar. E ainda assim, nós continuamos amando a nossa família, mesmo com todos os defeitos. Nós continuamos amando aqueles que compõem a nossa família. E com a igreja deve ser assim também. Nós devemos amá-los. Mesmo que nós não concordemos com aquela pessoa, com aquele irmão. Então, não existe igreja perfeita. Esse é um primeiro lembrete que a gente tem que ter baseado nesse texto de hoje. Segundo, antes de resolver qualquer conflito, nós precisamos o quê? Identificar onde está o conflito, onde está o problema, para que eu possa resolver. Tá? Os apóstolos não podiam resolver o problema das viúvas até que soubesse que tinha um problema. Até que eles soubessem que tinha um problema. Até então eles não podiam mexer, tá? com a viúva. Você pode diminuir o retorno um pouquinho, Leandro, que está dando uma microfonia aqui, por favor? É importante que nós abordemos possíveis conflitos, né? O mais rápido possível. Quando há um conflito na igreja, várias coisas acontecem. Tá? Várias coisas acontecem. A unidade da igreja, ela é abalada. Começamos a nos concentrar no problema, ao invés do Senhor. A gente enfatiza mais o problema do que o culto a Deus, o culto ao Senhor. Nosso testemunho também, ele é atrapalhado. Por quê? Porque as pessoas tendem a se afastar de nós por causa dos problemas. Eles vão falar, eu não quero saber daquela igreja ali não, cheia desses problemas, eu estou fora disso, não quero saber. O nosso testemunho, ele é abalado. Tá? O que acontece muitas vezes na igreja é que pessoas têm o quê? Seus sentimentos feridos, discordam umas das outras, né? Ou discordam de uma regra, de um procedimento, e se sente o quê? Negligenciado naquilo. E em vez de abordar diretamente a questão, alguns ficam cozinhando, ficam ali, falam com todos, menos com as pessoas envolvidas. E se perguntar se as pessoas envolvidas sabem, eles dirão, certamente que sabem. Tá? Acontece isso também dentro das igrejas. Eu sou o tipo de pessoa que não gosto muito de conflitos, mas sei que quando os problemas não são confrontados, o corpo de Cristo é que sofre. Então, quando há problema, ele precisa ser confrontado, ele precisa ser combatido. Tá? Há outras pessoas que adoram confrontar pessoas. Eles parecem procurar conflitos para que possam confrontar outras pessoas. Na verdade, algumas pessoas criam conflitos para que possam o quê? Confrontar outras. Essas pessoas parecem nobres, mas são tão destrutivas quanto aqueles que ficam em silêncio falando mal uns dos outros. Tá? Só ficam felizes se houver algum tipo de controvérsia.
deve haver equilíbrio, meus irmãos. As pessoas envolvidas num problema devem o quê? Tentar resolver os problemas entre elas. Quanto mais pessoas são envolvidas em um problema, mais difícil se torna o problema de ser resolvido. Tá? Devemos sempre, então, abordar o que alguém com compreensão de que o quê? Podemos estar errados. Quando nós vamos nos confrontar, vamos conversar com alguém que discorda de uma opinião nossa, a gente tem que ir com o espírito de que nós podemos estar errados, tá? Podemos ter entendido mal o que alguém fez ou alguém disse. Podemos ter o quê? Uma informação errada. Tá? Isso acontece muito pela perspectiva, né? Perspectiva de um acidente de trânsito. Imagine um acidente de trânsito numa rodovia. Os dois carros envolvidos, ou o carro, vamos imaginar um carro e um ônibus, né? Você tem a perspectiva do motorista do carro, a perspectiva do motorista do ônibus, a perspectiva dos passageiros do ônibus, a perspectiva daquele senhor que estava sentado na beira da estrada, a perspectiva dos carros que estavam passando durante o acidente. Então são várias, o mesmo fato, visto de vários olhares, que pode se mudar completamente o significado e o fato real que aconteceu. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado quando nós vamos tratar problemas, não chegar com acusações, impondo, exigindo, cobrando, sempre no espírito de quebrantamento. Tá? Devemos buscar a resolução e a reconciliação em vez de sermos punitivos. Devemos estar sempre dispostos a estender o perdão e a graça, como nós recebemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa que nós podemos e devemos aprender desse texto, enquanto seguimos a Cristo, nós não podemos fazer tudo sozinhos, de jeito nenhum. Tem gente que pensa que o pastor é o cara que tem que fazer tudo, e não é assim. Numa igreja não é assim, numa empresa não é assim, em lugar nenhum é assim, mesmo que ele seja apto a fazer. Não é assim que as coisas funcionam. Posso imaginar o que está acontecendo lá em Jerusalém. Os helenistas vieram, né, aos discípulos e disseram: as viúvas gregas estão sendo abandonadas. Alguém devia fazer alguma coisa. Né? Muitos líderes já passaram por isso, seja na empresa, seja na faculdade, seja em qualquer lugar que você está. Eu acho que nós precisamos... e dentro da igreja é assim que funciona. Pastor, eu acho que nós precisamos, ou presbítero, né? Acho que nós precisamos visitar mais as pessoas, acho que precisamos ser mais organizados, eu acho que nós devemos começar no ministério para idosos, estudantes universitários, jovens, adultos, alcoólatras, mulheres, etc., drogados, dependentes químicos. Acho que nós precisamos fazer um monte de coisa, pastor. Acho que nós precisamos fazer. O que essas pessoas geralmente estão dizendo é: eu acho que isso que o senhor deveria fazer, pastor. Elas estão cheias de ideia para você, mas não estão dispostas a pôr a mão na massa, a realizar aquilo que elas têm como ideias. E pela resposta dos discípulos, eu não acho que esse é o tipo de coisa que lhes foi dita. Os discípulos responderam, na hora que eles receberam a reclamação: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha que interessante. Nós não devemos abandonar a pregação da palavra para servir às mesas. Não que os apóstolos considerassem a obra social inferior à obra pastoral. Não é isso. Mas os apóstolos foram confiados como oráculos de Deus. Aqueles que são portadores da mensagem de Deus. Tá? E os apóstolos, eles entenderam que o trabalho, né, ou o seu papel na casa da fé exigia que eles passassem muito tempo de estudo e oração, muito tempo de preparo. E isso leva tempo mesmo. E eu que estou no começo do meu ministério, eu gasto muito tempo, por exemplo, para preparar um sermão. Eu leio, não entendo nada, tenho que ler tudo de novo. Eu gasto muito tempo ainda. Né? E à medida que nós vamos estudando, aprofundando mais, esse tempo vai diminuindo. É interessante, a palavra servir aqui é do verbo grego diakonel, tá? O substantivo cognato de diaconia, traduzido como ministério, tá? Como ministério. Uma vez que diáconos vem de diáconos, né? A palavra no grego.
Os homens aqui escolhidos são frequentemente mencionados como o quê? Os 7 diáconos. Inclusive, está aqui na legenda da Bíblia, revista e atualizada, a instituição dos diáconos, né? Mas essa designação não lhes é dada no texto bíblico, tá? Não é aqui que eles... É verdade que mais tarde havia o quê? Igrejas, presbíteros e diáconos como oficiais ordenados. É interessante a gente entender isso, tá? E a nossa igreja está se preparando também para uma eleição de presbíteros e diáconos, oficiais, ordenados, que tem uma responsabilidade muito grande para a igreja, diante da igreja. Não é só abrir e fechar a igreja para os diáconos. Os presbíteros não é só participar de reuniões de conselho para decidir administrativamente o que será, o que acontecerá com as igrejas. Pelo contrário, eles devem participar da vida da igreja, pastorear a igreja, co-pastorear a igreja junto com o pastor. O pastor é o presbítero docente, e os presbíteros são os presbíteros regentes. Todos são considerados iguais, com a função de pastorear o rebanho de Deus, o qual foi comprado com o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus chama todo o seu povo para o ministério, Ele chama pessoas diferentes para ministérios diferentes. E aqueles são chamados para a oração, é aqueles que o ministério da palavra não deve o quê? Se desviar das suas prioridades. Aqui o que aconteceu? Quase houve o quê? Uma distração. Relembre lá no começo da igreja, 120 pessoas, Cristo havia sido morto, havia ressuscitado, subido aos céus. Eles aguardavam a plenitude do Espírito Santo. E aqui nós já estamos falando de 5.000 pessoas reunidas na igreja de Cristo. Olha como a igreja cresceu com a pregação da palavra. A pregação da palavra. Moody dizia assim, é melhor colocar 10 homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de 10 homens. A igreja apostólica fez ajustes à sua estrutura a fim de dar espaço para a expansão do ministério. É triste quando uma igreja não permite que as estruturas sejam modificadas para que o evangelho expanda, para que o reino de Deus cresça. E aqui eles fizeram isso. Ele falou, não, vamos continuar aqui nós pregando a palavra e vamos separar algumas pessoas para cuidar desse problema que nós estamos tendo aqui. Foi exatamente isso que os apóstolos fizeram. Eles mexeram na estrutura para que pudessem continuar proclamando a palavra de Deus e a igreja continuasse se expandindo. O texto destaca 2 ministérios, a diaconia das mesas e a diaconia da palavra, né? Versículos 2 e 3 está falando da distribuição e o versículo 4 da pregação. A ação social e a pregação do evangelho, né? Esses 2 ministérios. O pietismo no século XVII caiu no extremo de ver o homem apenas como uma alma a ser salva. E a teologia da libertação no século XX, ela via apenas como um corpo a ser assistido. Então nós temos, a partir do século XX, a entrada da teologia da libertação, que é aquela que está mais preocupada com assistência social do que com a proclamação do evangelho. Justamente o contrário do que o texto de Atos está dizendo, que a primazia da pregação da palavra é fundamental. Por quê? Porque é através da pregação que as pessoas são salvas da morte eterna. A salvação de Deus, porém, meus irmãos, ela alcança o homem de uma maneira integral, corpo e alma. O ministério das mesas não substitui o ministério da palavra, nem o ministério da palavra dispensa o ministério das mesas. Não é porque o principal é a pregação do evangelho que nós vamos deixar de fazer a obra social. Pelo contrário, a nossa igreja, principalmente nesse mês, já entregou mais de 10 cestas básicas para os de dentro e os de fora. Louvado seja Deus por isso. E nós temos entregado, né? Toda terça-feira temos saído, entregado, orado com as pessoas, temos abençoado pessoas. E rogamos para que não fique só na assistência social, que elas possam conhecer o Deus que pode salvar a alma delas também, o corpo e a alma. Graças a Deus por isso, meus irmãos. Graças a Deus por isso. Ambos exigem pessoas espirituais,
cheias do Espírito Santo para quê? Para exercê-las. Tanto o ministério da palavra, quanto a assistência social. Às vezes nós temos o quê? Dificuldade de dizer não. Né? Nós precisamos fazer escolhas. Temos que fazer escolhas. Essas escolhas precisam ser feitas o quê? Através da oração, através da palavra. A base da nossa vida, né? Nós precisamos olhar tudo com os olhos das Escrituras e tomar decisões, e às vezes é necessário falar, não vamos seguir em frente com isso, não posso fazer isso, você precisa procurar outra pessoa, eu não sou apto a fazer isso. O não às vezes é necessário, e muitas pessoas têm dificuldade de falar não, mas às vezes é necessário, meus irmãos. Deus, nós sendo cristãos, Deus tem o quê? Deve ter o quê? A primazia sobre a nossa vida. E se isso não é uma realidade, algumas mudanças precisam ser feitas na sua vida. Tá? Precisamos identificar onde nós podemos servir ao Senhor e fazer o quê? Com excelência, da melhor maneira que nós podemos. Então, nós já vimos o quê? Que não existe igreja perfeita. Antes de resolver os problemas, precisamos o quê? Identificá-los. Nós vimos também que não podemos o quê? Fazer tudo sozinhos. E a quarta lição, o quarto ponto que nós podemos aprender com esse texto é o quê? A igreja só cresce com ajuda mútua. Só cresce com ajuda mútua, que foi o que aconteceu nesse texto. Os discípulos identificaram o problema. Ao invés de reclamarem, já pediram ajuda. Eles procuraram pessoas qualificadas que pudessem liderar aquele ministério, aquele serviço. Eles encomendaram e os definiram para trabalhar. Quando fizeram, a igreja continuou o quê? A crescer. E nós temos esse relato do crescimento da igreja no livro dos Atos. A igreja continuou a expandir, crescendo. Tá? Precisamos trabalhar juntos para nos tornarmos o quê? A igreja que Deus nos chamou a ser. Eu acredito que mesmo nessa pandemia, meus irmãos, nós começamos o ano de 2020 já fazendo muitas coisas. O estudo do livro de Atos, ele é intencional de maneira a fazer com que a igreja desperte para o trabalho, com que a igreja se mova. Nós estamos sim vivendo uma pandemia, não podemos visitar, não podemos entrar nas casas, mas isso vai passar. E depois que passar, como que nós vamos estar? Como que nós vamos enfrentar? Como que nós vamos realizar a obra a qual Deus nos chamou para fazer? O trabalho ele é mútuo. Ele é mútuo. Aquilo que eu perguntei de manhã, né? Que privilégio poder identificar alguém com quem disse assim, nossa, eu fui instrumento de Deus para levar aquela pessoa a Cristo. Que privilégio a gente poder levar alguém a Cristo. Que coisa maravilhosa. Missão cumprida, levar pessoas a Cristo. Talvez seja um só. Nós não sabemos, nós temos que pregar. Nós somos cooperadores de Deus para a obra. Nós não somos o Espírito Santo. Nós somos aqueles que proclamam as boas novas da salvação que vem em Cristo Jesus. Precisamos então trabalhar juntos para isso. Precisamos ser honestos sobre o que nós podemos fazer, o que nós somos capazes de fazer. Precisamos reconhecer que o ministério não é trabalho de uma pessoa com o título de reverendo, não. É trabalho de todo o corpo de Cristo. Todos nós, o sacerdócio universal. Nossa igreja crescerá em proporção direta ao quê? Com o envolvimento da comunidade. À medida que nós pregamos o evangelho, a nossa igreja cresce. À medida que você traz um visitante, à medida que você prega para o seu vizinho, que você prega para o seu amigo de trabalho, que você convida alguém para vir à igreja, o Espírito Santo é que vai realizar a obra, não somos nós. Nós somos apenas instrumentos nas mãos do Redentor. Só isso que nós somos. Se os apóstolos tivessem perdido o foco, se distraído ali, para se dedicarem à diaconia das mesas, a palavra talvez não teria sido espalhada. E como consequência não haveria um crescimento como houve, numérico e espiritual saudável da igreja. Quanto maior o alcance da palavra, maior o crescimento da igreja. A palavra é o principal instrumento de Deus usado para levar a sua igreja ao crescimento espiritual e numérico. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Portanto, das palavras da vida depende o quê? A vida eterna das pessoas que ouvem.
É disso que nós temos que lembrar. Quantas pessoas já morreram nessa pandemia? Quantas pessoas, quantos conhecidos nossos? Agora está chegando perto, parece que um amigo, um parente está sendo contagiado, está falecendo por causa, seja da Covid ou seja de outro motivo qualquer outra doença. Deus não está sendo surpreendido, nós estamos ficando surpresos com o que está acontecendo. E nós pregamos o Evangelho para esse próximo nosso, para esse conhecido nosso. Nós fomos testemunhas, falamos que Jesus pode salvar a vida deles. É através do Evangelho pregado que as pessoas veem a Cristo e a igreja de Deus cresce. Que bom que fosse que a igreja presbiteriana Filadélfia crescesse, mas se não for, que a igreja de Cristo cresça. Esse é o objetivo principal nosso. Mas se nós formos instrumentos de Deus, que bom, porque eu tenho certeza que as pessoas vão querer estar perto de nós. Eu quero aprender lá onde você aprendeu, eu quero estar junto com vocês. Vamos finalizando aqui, meus irmãos, o nosso sermão. Algumas lições que nós podemos tirar também desse texto. Em primeiro lugar, uma boa liderança, que é o que nós vemos nessa passagem, avalia o problema com precisão, toma uma atitude no tempo certo, com o orçamento correto, escolhem líderes sabiamente e dividem o trabalho. Bons líderes têm que saber os seus limites. Tem que saber até onde ele pode ir. Precisamos o quê? Os líderes dessa igreja. Lembre-se, Jesus é o Salvador, não nós. Jesus é o Salvador, nós somos instrumentos dele. Nós não somos os salvadores. Segundo lugar, para aqueles que se sentem frustrados com as coisas. Os líderes sabem da sua frustração? Você espera que eles leiam sua mente? Você foi aos líderes ou está falando deles pelas costas, espalhando pela comunidade? Suas expectativas são realistas? Você espera que a sua igreja seja perfeita? É possível, né, que o problema seja o quê? Mais com a atitude do que com a situação em si. Ken Taylor, num livro chamado Romanos para a Hora da Família, ele relata a seguinte história. Um dia quente, uma família viajando, se mudando de uma cidade A para uma cidade B, eles pararam para beber água numa fazenda e o fazendeiro serviu água para eles e perguntou, né, para onde vocês estão indo? Estamos nos mudando da cidade A para a cidade B. Pode nos dizer como são as pessoas lá na cidade B? Aí o fazendeiro pergunta, bem, que tipo de pessoas tinha onde vocês moravam? Eles responderam, a família respondeu, né? Pior tipo de pessoas. Eles eram fofoqueiros, indelicados, indiferentes. Estamos felizes em nos mudar. Aí o fazendeiro respondeu novamente para eles, bem, eu tenho medo que vocês encontrem o mesmo tipo de pessoas naquela cidade a qual vocês estão se mudando. No dia seguinte, outro carro parou, a mesma conversa aconteceu e essas pessoas estavam se mudando também para a mesma cidade. E a mesma pergunta foi feita, né, ao fazendeiro. E o fazendeiro também perguntou para eles, que tipo de pessoas tinha onde vocês moravam? E essa outra família respondeu assim, ora, eles eram os melhores vizinhos possíveis. Eles eram tão gentis, tão atenciosos, que quase partiram o nosso coração ao ter que se mudar. Bem, vocês encontrarão, aí o fazendeiro respondeu, bem, vocês encontrarão o mesmo tipo de pessoas novamente. Muitas vezes, o tipo de pessoa que nós encontramos está relacionado com nós, a maneira como nós agimos, como nós abordamos, como nós vemos, como nós enfrentamos a situação, do que a situação em si. Não adianta, né, se a gente pegar um atleta de natação e falar para ele, você tem que agora, você vai ser o centroavante do time de futebol. Aí ele para de se dedicar na natação e começa a se dedicar lá para o futebol. Ele não vai fazer nem bem a natação e nem bem o futebol. E nós vamos ter o quê? Um atleta medíocre. Alguém medíocre. E isso para todas as áreas.
Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando for mais velho não se desviará dele. Esse texto não está falando, meus irmãos, de guiar as crianças no caminho de Deus. Também pode ser, mas não só isso. Ensine a criança de acordo com as suas aptidões, para que quando ela crescer, ela continue naquilo que ela foi ensinada. Ela não se desvie daquilo que ela aprendeu, ela faça com excelência aquilo que ela teve na infância. Pode ser, sim, o ministério da palavra, mas nem todos vão exercer o ministério da palavra, que é isso que nós estamos vendo aqui. Alguns vão exercer o ministério do serviço, da diaconia. Outros vão exercer o ministério do som, da transmissão, da música. Hoje, depois de muito tempo, nós temos quase 10 músicos aqui tocando. Louvado seja Deus por isso. Põe o pastor lá para tocar alguma coisa. Não vai sair nada. Vai sair barulho só, né? Não vai ter ritmo, harmonia, não vai ter música. É disso que eu estou falando, queridos. É disso que eu estou falando. Bem, nós encontraremos o mesmo tipo de pessoas, seja aqui na igreja A, seja na igreja B. Muito tem a ver com a nossa atitude para com a situação que está acontecendo. Há uma pergunta que cada um de nós deve responder. Precisamos perguntar: o que Deus quer que eu faça? Talvez servir pode ser de diferentes maneiras. Seu chamado pode ser visitar as viúvas, os órfãos, os solitários, os magoados. Tem pessoas que se magoam fácil, gente. E não tentam resolver, simplesmente se afastam da igreja. E o pastor, os presbíteros mal sabem por que a pessoa se afastou. Acontece. Talvez para começar algo novo, algo que não tem ainda na igreja. Tenho conversado muito com o Tiago Bianchi, nós temos aí uma ideia, não sei se vai ser possível, mas quando for possível nós tentaremos implementar algo novo. Talvez Deus esteja te empurrando para cuidar da manutenção, da construção da igreja, da obra. Eu não sei. Deus às vezes está cutucando a gente para realizar coisas. Uma vez que nós descobrimos o que Deus quer que nós façamos, podemos o quê? Nos concentrar nessas coisas e fazê-las da melhor maneira possível. Na força que Deus nos dá. Na força que Deus nos dá. Se o fizermos, Deus será honrado e a sua igreja continuará o quê? Crescendo. Continuará aumentando. Tá? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Que Deus desperte em nós a nossa vocação, nosso dom, nosso talento, para que nós possamos servi-lo da melhor maneira possível. A Ele somente seja dada a glória.